Começando agora mais um podcast do seu advogado. O jogo mudou porque a indicação não sustenta a escala. Se o seu escritório depende só de indicação e você não tem previsibilidade, você tem sorte. A advocacia não pode ser construída com base de sorte. E hoje eu vou te explicar como que tudo isso muda desde 2021 para cá. Se você é um advogado, presta bem atenção no que eu estou te falando, que depende de indicação e não entendeu que a indicação é viver na sorte, e saber que você não pode ter sorte na advocacia, você tem que ter um meio aonde o cliente venha até o seu escritório de forma organizada para você ter uma métrica e com essa métrica você subir uma escala. E tudo isso eu vou te explicar. O que que é um sistema, o que que é uma métrica e o que que é uma escala. E se isso sustenta uma escala e que faz gerar cliente todos os dias para você, advogado. E vamos lá. A maioria dos advogados vive uns ciclos de mês bom, mês fraco, mês péssimo. Quando entra cliente, entrou por indicação. Quando não entra, ninguém sabe o motivo. Aí começa um problema. Aquela ansiedade, medo de ficar sem dinheiro, aceitar qualquer caso, por qualquer valor. Você já passou por isso? Isso não acontece porque você é um mau advogado. Acontece porque você não tem um processo. É o que eu te disse anteriormente. Durante anos, nos ensinaram que basta ser um bom advogado para aparecer clientes. Você acredita nisso? Isso funcionava quando tinha menos advogados, menos concorrência, menos informação. Hoje a gente tem uma internet que tem muita informação. Hoje o cliente pesquisa, compara, escolhe e quem não aparece não é lembrado. Você publica conteúdo na internet, informativo? Indicação ajuda, mas indicação não dá escala. E a gente vai falar primeiro pilar aqui, para você entender o que é escala, é o posicionamento. O que eu quero te ensinar aqui é, o primeiro pilar é o posicionamento. Se eu entrar agora no seu Instagram, advogado, ou no seu WhatsApp, eu vou conseguir, quando eu entrar lá, em 5 minutos, quem você atende? Qual o público, qual é o avatar, qual é a para quem você quer entregar a mensagem? Ou a pessoa vai chegar lá, vai ver que você apresenta como um advogado geral. Faz tudo, um faz tudo, um bombril. Vamos dar um exemplo aqui. Dar um exemplo. Eu estou muito tempo na área criminal e vou chegar lá no Instagram seu e vou ver um advogado criminalista genérico. Ou vou verificar um advogado criminal focado em defesa em flagrantes, liberdade de posicionamento. O que, que eu vou encontrar lá no seu Instagram? Isso é um posicionamento, isso é uma forma de você dar um brand, agregar até preço na hora de cobrar. Porque você é um advogado focado em defesa de flagrantes e liberdade. Aquele advogado que faz só flagrante criminal. É o melhor. O segundo pilar é o conteúdo. Que tipo de conteúdo que você fala na sua rede social? O conteúdo não é falar de lei, é falar de problema. Qual é o problema que você resolve? O cliente não acorda pensando em um artigo de lei. Ah, qual que é o artigo de lei da lei de drogas? A lei 11.343 de 2006. Ele acorda com medo de ser preso por drogas. Ele tá com uma dor, tá com uma urgência. E qual a mensagem? Como que você entrega essa dor e uma solução? Quem fala de lei educa o curioso. Quem fala de dor atrai cliente. Adianta eu ficar falando de lei? Falar que eu entendo todo o vadimeco, sei toda a lei de execução penal, sei toda a lei de alimentos, sei todo o Código Civil, sei toda a lei previdenciária? Adianta. Eu tenho que falar da dor daquele cliente. Qual que é a dor? Essa dor atrai ao cliente como eu sendo o remédio desse cliente. O terceiro pilar, a gente vai falar de tráfego e conversão. Você sabe o que é isso? Sem tráfego, você fala sozinho. Vocês criam conteúdo lá no seu WhatsApp achando que você vai atingir. Mas você não atinge realmente. Você literalmente fala sozinho. Difícil você vai converter cliente no seu WhatsApp. Ah, eu converto. Esse é um caso excepcional, sai fora da curva. Mas se você usar o tráfego, você vai falar com multidões. Sem conversão, você perde a oportunidade. Não adianta postar e mandar a pessoa para um WhatsApp bagunçado. Você tem que saber para onde você está enviando o seu cliente. Se você utiliza tráfego, você sabe muito bem o que eu estou falando. Se você não utiliza, começa a repensar o que é tráfego, o que é conversão. Então preste atenção. O processo gera previsibilidade, advogado.
Se você tem um processo de tráfego, você para de falar sozinho, utiliza o tráfego, você consegue metrificar suas conversões, você vai ter previsibilidade de quanto cliente você vai ter naquele dia, quanto cliente você converteu, qual que é o custo desse cliente. O tráfego te dá essa visão de advocacia. Você para de divulgar falando sozinho. Você começa a falar de uma dor, você atrai clientes, você consegue metrificar, ver como que está a conversão de cada cliente, você tem um processo. E se você quer sair desse modo sobrevivência, advogado, vou falar para você. Comece com o simples. O simples que funciona, o café com leite. Primeiro, advogado, presta atenção. Você vai ajustar a sua apresentação. Você ajustou a sua postura, o seu posicionamento. Segundo, você vai falar de dor real no seu conteúdo, na sua rede social. E terceira, o principal, aquilo que você utiliza todo dia, um WhatsApp. O WhatsApp organizado para atender o seu cliente. Não é sobre viralizar, advogado. Não é você criar conteúdo de viral, de dancinha. Isso não atrai cliente. Isso você vai entrar como um bobo da corte. Você tem que trazer um conteúdo de valor que agregue valor para o seu cliente e atrai seu cliente para você. E com isso, você aprendeu a ter um ajuste na apresentação. Fala de dor, tem um WhatsApp, aí você repete, 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 repete. E você vai ver como que você vai conseguir escalar isso. Então entenda. Primeiro pilar, a gente falou de posicionamento. Segundo, o seu conteúdo. Terceiro, tráfego e conversão. Agora você vai aplicar isso. Ajustou a apresentação, ajustou a dor do que você está falando no seu conteúdo, organiza o seu tráfego e começa a medir a conversão. Agora você repete isso todos os dias. E agora a gente vai para o fechamento. Sem processo, não existe escala. Sem escala, não existe tranquilidade. E agora, no próximo capítulo, eu vou te mostrar o erro que faz o advogado postar todo dia e não vender. Falar de lei e não de dor. É isso que eu vou te entregar nesse podcast, advogado. Vou te ensinar, você vai mudar sua mentalidade e vai aplicar. E você vai ver o resultado na sua advocacia todos os dias. Eu te espero no próximo capítulo para você entender por que o advogado posta todo dia e não vende. E se você quer aprender os horários de postar, como postar e vender todos os dias, eu te espero no próximo capítulo. E não esquece de enviar essa playlist para o seu amigo advogado que quer aprender a como escalar e ter cliente todos os dias.